Vou iniciar aqui uma série de videoaulas que é um overlap de conteúdos que estão presentes em diferentes disciplinas e que são ministradas em diferentes instituições. Sistemas numéricos. Essa disciplina, esse material ele é comum na disciplina de microcontroladores e microprocessadores, na disciplina de eletrônica digital, sistemas digitais, que são ministrados no Instituto de Ensino Tecnológico, tanto em cursos técnicos como curso tecnológico superior. No Centro Universitário Dr. Leão Sampaio, eu ministro esse conteúdo dentro da disciplina de Arquitetura e Organização de Computadores, no curso superior em Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Pois bem, primeira coisa que a gente precisa pensar sobre a questão dos sistemas numéricos é que em todos os sistemas numéricos, seja decimal, seja octal, seja hexadecimal, seja binário, a gente possui dígitos. E esses dígitos, eles são... A palavra ela vem do latim dígitos, e que significa dedos. Cada dígito, em todos os sistemas de numeração, os dígitos mais à direita, na direita de quem vê o número representado, eles são os que têm menor significância posicional. Por exemplo, em um sistema decimal, a gente tem a casa das unidades, dezenas, centenas, milhares e assim por diante. Cada valor desse, independente do valor do número que está representado naquela posição, tem um valor maior ou menor dependendo da sua posição. Normalmente, pessoal, eu ensino esse conteúdo, inicio falando sobre esse conteúdo, falando sobre o sistema decimal. E o sistema decimal ele possui 10 dígitos que vai de 0 a 9. Não existe o dígito 10. O dígito 10 é a combinação, na verdade, de dígitos que já existem de 0 a 9, que é o 1 e o 0. Portanto, o sistema decimal ele vai somente até o número 9. Ele é chamado de decimal, fazendo a relação do latim dígitos, que tem a ver com digitais, devido ao fato de nós termos 10 dedos nas mãos. Logo, ele é um sistema mais comumente usado, porque é o que nós temos mais acesso com facilidade. A contagem no sistema decimal e em outros sistemas decimais também começa com o dígito 0, na posição das unidades, até chegar ao dígito 9. Depois que a gente chega no dígito 9, que é o máximo do sistema decimal, esse dígito ele vai para o valor inicial, que é 0, e o que é o vizinho dele vai ser acrescido em 1. Por exemplo, quando nós estamos contando no sistema decimal, considerando 3 casas decimais, unidades, dezenas, centenas, a gente começa a contagem com 000, logo após 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008 e 009. Observe que a casa das unidades foi acrescida em 1 até o que foi possível. Como o dígito 9 é o máximo do sistema decimal, 009 acrescido de 1 fica 010, já que o 9 ele volta para o início, que é o dígito 0, e o que estava à esquerda dele, logo na casa das dezenas, é acrescido em 1. Então a gente vai ter a situação que vai ter a representação do dígito 10. Logo após a gente vai ter 11, 12, 13, 14, até o 99. Quando a gente chega no 99, nós temos uma situação semelhante à questão do 009, que foi o caso do número ter sido atingido o máximo do sistema decimal. Então, como nós temos 2 dígitos vizinhos, tanto na unidade quanto na casa das dezenas, e a gente precisa acrescentar 1, as duas casas elas zeram, voltam para o início, e a terceira casa, que era 0, é acrescida em 1. A mesma coisa quando nós chegamos em 199, que acrescenta 1, 9 e 9 já estão no máximo, voltam para 0, e o da esquerda é acrescido em 1. Como já era 1, fica 2, formalizando aí o número 200. Os valores posicionais, como nós podemos tomar como exemplo aqui o número 872 na base 10, que é composto por 3 dígitos,
O 2 ocupa a casa das unidades. E o 7 ocupa a casa das dezenas. E o 8 das centenas. Nesse caso, não porque o 8 é maior do que o 7, nem porque o 7 é maior do que o 2, esses dígitos valem mais do que os seus vizinhos da direita. Nós podemos ver essa representação da seguinte forma. Nós temos a separação dos dígitos do número 872 no sistema decimal. E aí, quando nós multiplicamos pelo valor do sistema numérico, a base do sistema numérico, né, que seria o valor posicional elevado a zero, a gente tem um valor respectivo da seguinte casa. Sempre nos sistemas numéricos, no caso do decimal, a gente multiplica pela base 10 elevado a zero na primeira casa. Se fosse octal, a gente multiplicaria por 8 vezes elevado a zero na primeira casa. Se fosse binário, 2 elevado a zero na primeira casa. Se fosse hexadecimal, 16 elevado a zero na primeira casa. O valor da potência, que nesse caso aqui é zero, aqui, ele é acrescido em 1 na casa da direita. Da esquerda, aliás, desculpe. Então a gente vai ter aqui 10 elevado a 1. E na próxima casa a gente vai ter 10 elevado a 2. Se houvesse uma quarta casa, nós teríamos 10 elevado a 3, 10 elevado a quarta e assim por diante. Como o sistema numérico ele é o decimal e a gente utiliza sempre na questão do valor posicional o número 10, a base 10, 10 elevado a 0 vai ser igual a 1. E vezes 2, por consequência, vai dar 2. Que é o valor do dígito que está na posição do 10 elevado a 0. Na casa seguinte, a gente tem 10 elevado a 1, então a gente vai ter 10 vezes 7. 7, que é o valor da casa, vezes 10, que é o valor da significância posicional, o valor posicional do dígito. Na próxima casa, a gente tem 10 ao quadrado, que seria 10 vezes 10 igual a 100. Então, nesse caso, a gente teria o 8, o valor da posição, vezes 100, que é o valor do dígito que ocupa a posição. O resultado dessas multiplicações dos seus respectivos dígitos e suas bases do sistema decimal elevado a 0, a 1, a 2, gradativamente, a gente vai ter aqui 2, que é o resultado de 2 vezes 1. A gente vai ter 70, que é o resultado de 7 vezes 10. E a gente vai ter 800, que é o resultado de 8 vezes 100. Quando a gente soma esses três resultados, a gente vai ter 872 na base 10. O que eu fiz aqui foi basicamente uma conversão direta do decimal para o próprio decimal. Essa é a metodologia que a gente vai utilizar dos outros sistemas para o sistema decimal. Então, por exemplo, se 872 fosse no sistema hexadecimal, a gente multiplicaria aqui o 2 pela base 16 elevado a 0. Se fosse o sistema hexadecimal, a gente multiplicaria 7 vezes 16 elevado a 1. Se fosse o sistema hexadecimal, a gente multiplicaria 8 vezes 16 elevado a 1. E o resultado das multiplicações, a gente poderia pegar os seus respectivos resultados, somar, e o resultado da soma daria na base 16.